Aí ganhava para cuidar do café. E toda a família tinha toalha em volta da casa, como um pomar, o galinheiro, a criação de porcos, né, para a sua própria subsistência. E a fazenda, na época, tinha a criação de gado, o qual todo mês se matava uma quantia de garrotes e era distribuído aos colonos. E nós não tínhamos essa época de venda. Minha avó distribuía gratuitamente a época de carne, o arroz, o feijão, eles tinham uma certa parceria. Eles plantavam, eles davam tanto para a fazenda e um tanto para a subsistência deles. Agora o forte, que era o café e o gado, era somente dos meus avós. Então o colonato é uma combinação de 3 formas de pagamento. Pagamento pelo trato do café, pela colheita e terras cedidas para uma própria subsistência do colono. Então, rapidamente, uma cidade muito nova vai se tornar um centro importante, um centro urbano muito importante no início do século XX. Na época de 1830, eles já iniciaram com a mão de obra italiana, né? Não pegaram a época da escravidão. Inicia-se com os italianos e mais tarde também entram algumas famílias japonesas. Eu nasci no Japão, chamado Saitama-ken, com dia 21 de outubro de 1924. E vim para o Brasil com pais e irmãos, desembarcou no Porto Santos. Chegamos no Santos dia 29 de outubro. E no dia seguinte, que dia 30, então nós pegamos trem, naquela época, trenzinho, e chegamos no estação chamada Canaã. Depois tinha um caminhão da fazenda que estava esperando, pegamos nós, foi para colônia do Fazenda Santa Lúcia. O último pé de café ainda sobrevive ao tempo. Tinha 4 pés aqui, aí foi morrendo, que é muito velho. E aí ficou aquele ali, ele brota, dá café. As folhas estão velhas. O terreiro hoje está sem uso. O capim ocupa os espaços entre os blocos de barro e o maquinário está enferrujado. Mas ainda existe o orgulho em mostrar e falar como tudo era antes da ação do tempo. Essa é meu avô e minha avó, Silvio Machado de Souza e Madalena. Tá? E aqui é a fazenda, uma foto antiga da fazenda. A história ainda pode ser contada, não só como recurso da memória, mas como um reflexo da preservação. Nós ainda temos café que é mais dirigido com a intenção de ajudar a manter a história da fazenda e dar à nossa fazenda um caráter praticamente é uma das poucas, quase que única fazenda que ela é total, desde a plantação até o beneficiamento, o ensacamento. Um recurso artístico e as imagens feitas hoje nos levam ao passado. Está tudo como era antes. Só os personagens não são os mesmos. A história, na verdade, é uma trama que se entrelaça, permitindo uma narração que se complementa, mas que também se contradiz. O Teatro Carlos Gomes
Isso em 1897, só para ter uma noção, não existia nem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e não existia nem o Teatro Municipal de São Paulo. Em 1897 ele já financiou dinheiro próprio dele, ele financiou essa obra com o projeto do Ramos Azevedo em 1897. Dois únicos prédios importantes, assim, característicos que marcam Ribeirão Preto, que sobraram na cidade, são o Teatro Pedro II e a Biblioteca Altino Arantes. Esses dois prédios foram construídos depois que os coronéis do café foram enterrados. Eu acredito até que grande parte daquilo que o café produziu em termos de riqueza não ficou aqui na nossa região. Isso foi para São Paulo, foi para outros centros, foi para os bancos, inclusive, bancos internacionais, que financiavam os grandes produtores de café. Muito pouco ficou aqui do café. Mas aquilo que o café conseguiu formar naquela época, em termos de outras atividades econômicas, isso encontrou espaço para o seu desenvolvimento. Fala assim, tempo da política dos homens antigos que eram políticos, como Américo Batista, Dr. Skin. Eles faziam as coisas tudo com o dinheiro deles, gente. Tudo com o dinheiro deles. O governo não tinha dinheiro, Em 30 anos, a cidade, que era uma população extremamente pequena, se tornou uma cidade enorme, que tem uma demanda por serviços e infraestrutura gigantesca. Mas é uma cidade que tem condições de produzir essa infraestrutura, porque tem a riqueza do café. Então, a riqueza do café dá sustentação, mas ela não pode ser caracterizada apenas pelo café. E isso que é fundamental para o futuro que ela vai ter ao longo do século XX, quando o café vai entrar em decadência. Então é muito importante a gente perceber a relação entre essas coisas, quer dizer, a arrecadação municipal vai crescer, esses impostos vão se traduzir em investimentos que a prefeitura vai poder fazer na infraestrutura da cidade. Muitos particulares também fazem isso nesse momento, quer dizer, porque não dá para esperar muitas vezes vamos dizer assim, o poder público agir. Ao contar a história do café, é preciso passar por Ribeirão Preto. O café trouxe a indústria, não é? O café trouxe a inovação de ideias. O café trouxe a globalização comercial. O café trouxe a internacionalização do Brasil. O café trouxe o relacionamento comercial, cultural, com vários países da Europa, assim como Alemanha, França, Itália. Nós nos vinculamos comercialmente, culturalmente e através do café. E ao contar a história de Ribeirão Preto, é preciso passar pela história do café. Porque foi através do café que nós trouxemos os imigrantes. A maior parte italiana, outra parte alemã, outra parte português, outra parte espanhol, fora os sírios libaneses que vieram para cá e os africanos que vieram para cá. Esta não é uma história de versão única, assim como nenhuma história é. A trama é tecida ao longo do tempo e os fatos evidenciam as contradições sociais. Junto com o processo de industrialização, de urbanização e todas as transformações do próprio capitalismo que vão acontecendo no Brasil no século XIX, vão despontando também as contradições de classe. Bom, a dita modernidade, ela não chega em Ribeirão Preto na velocidade dos trilhos da Mojana, né? Ela vem com uma figura fáustica, uma figura maravilhosa dos cafés, dos bulevares, da energia elétrica, da própria ferrovia. Tudo isso patrocinado diretamente pelo dinheiro vindo do café. Essa transmigração desse modelo da Belle Époque, enquanto transmigração de modelo, ela não acontece de forma integral. Alguns ajustes vão ser feitos nesse modelo. A vivência desse novo cenário social e cultural vai ser feita segundo uma realidade que já existia na região. O ciclo cafeiro permitiu à região, não só a região Ribeirão Pretana, como todo o país, mas em especial a essa terra que estava vivendo
essa envolvente cultura cafeira com uma cidade nova. Então a gente tem aí a vivência das coisas que eu mencionei que formam a Belle Époque: cinema, automóvel, eletricidade, o hábito de passear pelas ruas, a urbanização, o novo traçado urbano mais racional, de ruas retilíneas, as pessoas tomando como lazer, como algo importante no convívio social, a vivência do que é chamado de esfera pública, relações sociais vividas fora de sua casa. Elas vão vivenciar todos esses aspectos da Belle Époque europeia, só que segundo traços já existentes nessas localidades de São Paulo. Que traços são esses? Uma forte presença do coronelismo, uma política marcada pelo personalismo, né? A ação de homens que se consideravam detentores do poder na região. Entre os grandes plantadores de café, né, tem o Francisco Schmidt, depois tem o Diederich, e logo depois deles vem Junqueiras, etc. Toda essa gente, eles formam um núcleo de poder econômico que se estende politicamente e se aliam ao partido dominante da época, que é o PRP. Como eles financiam os partidos e têm muito dinheiro, e na verdade não têm grande capacidade política para que eles próprios se lancem no poder, no governo, como administradores, eles nomeiam vários governadores, deputados e senadores. Então eu era dominado. Eu ia lá na minha fazenda, eu tomava conta daquela turma para trazer eles aqui para votar. Não deixava eles no sossego um minuto. Depois que eles votavam, dava chopes, tudo, dava coisa para eles comer. A transição do século XIX para o XX é marcada por essa dualidade de civilização-barbárie. Essas contradições, elas vão aparecer nos jornais, principalmente nos jornais anarquistas, num primeiro momento, e depois também nos jornais socialistas e comunistas, justamente no fato de que havia muitas reclamações de maus tratos nas fazendas, de não cumprimento de contratos, e aí os próprios jornais que eram, digamos, os veículos de comunicação do pensamento das elites, como propriamente o jornal A Cidade, nesses jornais mesmos a gente vai encontrar uma quantidade enorme de greves que aconteciam na região. Tinha um fiscal, tem um chamado feitor também, ele não saía do nosso pé. Quando apanhava café, sobrava café no pé, chegava a dar bronca. Olha, a café. Não entendia. Café lá. Chegava lá, às vezes aquele galinho escondido lá, às vezes deixava de apanhar. Serviço feitor, olhava, chegava, a café lá. Nós sim senhor, sim senhor. Tudo espanhava. Só fazer coisa errada apanhava. Não precisava fazer muita coisa, qualquer coisa já o feitor já batia. A camarada espião brasileira falava na cara assim, nós vamos capar tudo japonês. Aí o colono começa a perceber que realmente ele está sendo explorado, porque existia um mecanismo também dos fazendeiros de, por qualquer coisa, cobrar multa dos colonos, né? Cobravam-se multas porque não se carpiu direito, né? Não fez a manutenção bem feita dos cafezais, por qualquer coisa, por alguma desacato, qualquer coisa, o que achava que fosse desacato, criava uma multa, criava-se dívidas, né, em relação às vendas, né, que existiam nas fazendas. Então aí começou algumas insatisfações em relação a isso. Em outros momentos, quando começavam as colheitas, já o café a dar frutos, os colonos não tinham mais direito de plantar, né, para a própria subsistência, e começaram as insatisfações dos colonos. Eu me lembro muito dos colonos, era uma verdadeira cidade, muitos imigrantes, eles trabalhavam com muito amor, eram
Era uma família mesmo. Essa época da colonização dos colonos, nós convivíamos, morávamos aqui. Meu pai foi criado aqui, meu avô foi criado aqui. Então, o relacionamento com o colono nós sempre tivemos, sabe? Tanto é que quando nós éramos criança, nós vivíamos andando em trator, atrapalhava até os funcionários, né? No manejo da colheita do arroz, nós acompanhávamos toda a colheita do arroz, tirar leite de manhã cedo, né? Nós almoçávamos na casa do administrador, nós gostávamos de almoçar na casa do administrador, tinha até aquele caldeirãozinho que os colonos usavam para levar a marmita deles, vamos falar, né? Na época era o bornal, né? A comida na roça, nós não comíamos em prato, porque nós vimos eles comendo na roça com o caldeirão, então pedimos para meus pais comprar o caldeirão e nós íamos para a casa do administrador comer a comida deles, só que tinha que comer no caldeirãozinho, igual os colonos. Naquele tempo, que não diz ditado, quem veio passando fome e não podia ficar lá, achou uma oportunidade dessa, achou muito bom, né? Porque não tinha onde ir. Com aquela guerra que ele largou lá na Itália, chegou aqui, entrou no céu. Mas só que entrou aqui, que era tudo mata, tudo. Não tinha roça, não tinha assim serviço de coisa. Tinha que derrubar a mata e fazer a fazenda, tinha que fazer a fazenda. Porque estava tudo abandonado, não é abandonado,